Noite, tudo bem, gente? Estamos aqui de novo, né, para mais uma aula, dando prosseguimento às nossas aulas. E vamos que vamos, a gente não pode parar, a gente tem que continuar ganhando conhecimento, aprendendo e se adaptando, né, a esse novo método, a essa nova forma que a gente está assimilando o conteúdo. E aí vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre lavagem intestinal e o seu significado, seus objetivos, como que é o procedimento, dentre outras coisas, tá? Então, primeira coisa, vamos dar uma leve relembrada na anatomia do intestino, né? Então, primeiro, ó, número 1, aqui, ó, vocês estão vendo? Aqui é o intestino delgado, aonde vai acontecer o quê? A absorção dos nutrientes, vai passar por aqui e vai acontecer a absorção dos nutrientes para o nosso organismo. Depois o 2, ó, aqui, ó, essa partezinha aqui que é o apêndice. Depois o 3, que é o cólon. Aí lembra que toda essa parte aqui é o cólon, ó. Só que a gente até falou na gastrostomia, na jejunostomia, que a gente tinha diferentes, na colostomia também, diferenças na inserção por causa disso, ó. Aqui, ó, é o cólon ascendente, aqui é o cólon transverso, aqui é o cólon descendente, no finalzinho aqui eu tenho o sigmoide, o reto, aqui, ó, no 7, tá vendo? E o finalzinho de tudo, o ânus, que aí depois do ânus a gente tem o esfíncter anal, tá? Então, intestino delgado, intestino grosso, tá? Que divide-se em cólon ascendente, transverso, descendente, sigmoide. Aí eu tenho depois no finalzinho, então, do intestino reto e o ânus, beleza? Então, vamos continuar. Então, a gente precisa de dar essa revisada, por quê? Porque a lavagem intestinal, a gente vai introduzir um catéter aqui pelo ânus, e ele vai ser introduzido mais ou menos uns 10 centímetros, vai pegar pelo reto todo, e ele vai ficar aqui, ó, tá vendo? Mais ou menos nessa posição. Porque ao introduzir a solução, ela vai ter acesso aqui, ó, vai fundir no cólon todo, tá? Para poder promover uma peristalse, a gente vai falar. Então, o que é a lavagem intestinal, gente? A lavagem intestinal é um processo, a introdução, é quando eu introduzo um catéter, ó, esse catéterzinho aqui, ó, ele tem um furinho aqui, vocês estão vendo? Vê se vocês conseguem ver, ele tem um furinho aqui, por onde vai, 3 furinhos, na verdade, por onde vai sair a solução. Então, a lavagem intestinal é quando ocorre a introdução desse catéter retal no intestino e é administrada através desse catéter uma solução. Pode ser uma solução apenas de um líquido qualquer, ou de soro, ou de glicerina, ou ou alguns, a gente vai ver alguns aqui, ou pode ser uma solução medicamentosa também, para alguns tipos de procedimentos. Então, é a introdução desse catéter, né, no intestino, para administração de solução dentro do intestino, que essa solução pode ser medicamentosa ou não, por meio dessa sonda retal, beleza? Então, lavagem intestinal, Ive, é o quê? É quando eu vou administrar uma solução dentro do intestino, sendo medicamentosa ou não, através de um catéter retal, que é esse aqui, uma sonda retal, tá, gente? E aí a gente vê uma diferença de nomenclaturazinha, mas por detalhes, tá? Lavagem intestinal também tem um nome de enteroclisma, tá? E a gente vê muito falar lavagem intestinal, ou enteroclisma, ou flitienema, ou enema, ou clíster. E aí eu falo para vocês, qual que é a diferença? Ambos vai acontecer vai acontecer a introdução de um catéter, vai acontecer a instilação de líquido. A diferença entre lavagem intestinal e enteroclisma de
clíster, enema, flitionema é a quantidade de solução, a quantidade de líquido que a gente vai introduzir no intestino do paciente. Então, o enteroclisma e lavagem intestinal é quando a gente introduz, administra uma quantidade de 500 ml, então acima de 500 ml, até 2 litros, 2.000 ml, né? Então de 500 ml até 2.000 ml ou 2 litros de solução de líquido dentro do intestino do paciente. Então, prestem atenção, lavagem intestinal, eu tenho essa questão da quantidade. Então, é uma quantidade maior de líquido. Por quê? Vai promover uma peristalse maior, vai estimular mais o intestino e vai fazer uma lavagem mesmo. Então, vai esvaziar o intestino todo de uma forma mais eficaz, digamos assim, de uma forma o paciente vai ter uma lavagem, uma limpeza maior, tá? Intestinal. Vai promover uma limpeza mesmo intestinal. Esse clíster, o enema e o flitionema já vão ser quantidades pequenas de líquido, de solução, de óleo, de medicamento, do que quer que seja que vai ser introduzido no paciente. E essa quantidade vai ser de 50 ml até 500 ml. Se passar de 500 ml, não é mais um enema ou um clíster ou um flitionema. Aí passa a ser uma lavagem intestinal ou um enteroclisma, tá? Para ser enema, clíster ou flitionema, tem que ser quantidades menores. Aí eu vou mostrar para vocês depois, para vocês entenderem a diferencinha. Por quê? A lavagem a gente tem que ter a solução, tem que ficar tipo penduradinha, né? Tipo apoiada, tipo um soro, com equipo, todinho para passar no paciente. Assim, não pode ser passada muito rápido, tá? O paciente tem que ir passando, tem que ir respirando profundamente para promover essa entrada, né? Desse líquido no intestino todo. E o clíster e o enema ou flitionema geralmente vem até em frasquinhos assim descartáveis, já com um cateterzinho, né, uma pontinha propícia para introduzir e para injetar o líquido, e já é descartável, tá? E aí promove a limpeza muitas das vezes só do reto, ou promove apenas a maciar, né? Promover maciez das fezes. Então, tem objetivos diferentes, a gente vai ver os tipos daqui a pouquinho. Mas entendido isso, lavagem intestinal, enteroclisma de 500 ml a 2.000 ml ou 2 litros, no máximo introduzido através de sonda retal no intestino do paciente. Clíster, enema ou flitionema, quantidades menores de solução de líquido introduzidos no intestino do paciente, até 500 ml, ok? E aí, qual que é o objetivo, então, da lavagem intestinal, do enema, flitionema, do clíster? Sempre é uma limpeza intestinal, ou aliviar um desconforto por constipação. Então, o paciente está constipado. O que é o paciente constipado, gente? Paciente que está sem evacuar, intestino preso, prisão de ventre, tá? Então, o objetivo vai aliviar esse desconforto desse paciente que está com constipação, com prisão de ventre, ou está com uma distensão abdominal, ou está com muita flatulência, ou está com fezes impactadas, fezes muito endurecidas. Então, vai estar ajudando esse paciente. Outro objetivo, né? Preparar esse paciente para alguns tipos de exames, para alguns tipos de cirurgias. Em alguns casos, não vou dizer que é recomendado hoje em dia, mas em alguns casos até para parto, mas não já tem contraindicação, tá? Mas pode ser para algumas cirurgias, para alguns preparativos de alguns exames e em alguns casos alguns profissionais ainda adotam para parto, né? Para estar com o intestino limpo no momento. Mas, de novo, já tem
divergência nesse assunto, porque muitas das vezes o paciente, a parturiente pode não expulsar totalmente o líquido que foi introduzido, né? Não consegue expulsar totalmente, e na hora das dores, na hora de fazer a força para a expulsão do feto, pode vir um jato do intestino juntamente, e aí contamina toda a situação e prejudica o parto e prejudica o nascimento do bebê, né? Ao invés de estar propiciando um bem, traz uma questão delicada ali para aquele momento. E também, gente, para promover o bom funcionamento do tubo digestivo, quando a peristalse está muito baixa, ajuda nisso, sempre com a prescrição do médico, tá? Então, tá vendo aqui, ó, quais as indicações? De novo, constipação intestinal, preparo para pré-operatório, tratamento e radiografias do trato intestinal. Foi bom ter tocado aqui nesse assunto, porque existem também alguns flichenemas de contraste, que é introduzido aqui, ó, né, introduzido no reto, e para serem feitos alguns exames, algumas radiografias para diagnosticarem algumas lesões, algumas inflamações no intestino, detectar alguma obstrução, tá? E a gente vai ver, tá vendo, ó? Aí, os tipos de enema, gente, pode ser de limpeza, e quando eu falo de limpeza, geralmente é lavagem, nem é enema, é lavagem, porque tem que ser uma quantidade maior, né, de 500 ml para promover essa limpeza mesmo. Mas quando é de limpeza, vai promover o quê? Uma evacuação total. Então, essa parte do cólon aqui toda vai ser esvaziada, ó, toda essa, ó, o ascendente, o transverso, o descendente, todas as fezes que vão estar aqui, pela quantidade de líquido que foi injetado, tá? Vai promover essa evacuação total das fezes que tá aqui, tá? Aumentando o peristaltismo. Então, isso tudo vai acontecer por conta do grande volume que vai ser injetado ali, tá bom? Enemas oleosos são aqueles que lubrificam ali o reto e as fezes e algumas partes do cólon, não totalmente todo, por conta da quantidade. E as fezes que estão ali absorvem um pouco esse óleo e ficam, se tiverem mais impactadas ou endurecidas, ela vai absorver esse óleo e vai se tornar um pouquinho mais macia e facilitando, né, a passagem dela. Então, às vezes ela está obstruindo, e quando ela se torna mais macia, o peristaltismo do intestino consegue carrear elas até a evacuação normal, tá? Enemas carminativos. Carminativos fala que é específico, assim, promove a expulsão de gases. Então, esses são pequenas dosagens, pequenas infusões, pequenas quantidades de líquido, em torno de 50 a 80 ml. Aí esse vai promover esse efeito carminativo, que vai ser qual? De dar uma eliminada e um alívio na flatulência, tá? Vai dar uma diminuída na distensão e vai promover a passagem de ar. Então, se está com muitas bolhas de gases, essa pequena quantidade introduzida, que vai ser esse enema carminativo, vai promover esse alívio de flatulência, tá? Enemas de medicamento, ele pode ser utilizado para dar uma diminuída na bactéria que coloniza ali, né, no que está ali presente já na nossa flora, no cólon, antes de alguma cirurgia, para tentar diminuir exatamente essa flora intestinal, porque vai ser manipulado, porque vai ser aberto, tá? Enema de bário. Esse é um tipo de substância que vai reagir como um contraste quando vai ser submetido o paciente a exames, né, radiografias, etc. E aí ele vai estar auxiliando esse enema nos diagnósticos de algumas inflamações ou obstruções no intestino, tá? Vou mostrar para vocês. A lavagem intestinal, então, posição do paciente, posição de Sims, tá vendo? Aqui, ó, eu tenho o frasco com a solução, eu tenho o equipo do frasco, eu vou mostrar pra vocês depois o catéter, tá?
Aqui, para vocês terem uma noção, ó, a gente chama que é o enema, o flitionema. Porque, olha só, existem embalagens, inclusive descartáveis disso, que a gente faz uso, porque a quantidadezinha é bem menor, tá? Tá vendo, ó? Outro tipo. Todos esses aqui que eu tô mostrando já são clister ou flitionema, por conta da quantidade, tá? Que vai ser introduzido. Aqui é o enema de bário que eu falei com vocês, ó. O bário é administrado, introduzido, ele vai percorrer todo o cólon, ó, tá vendo? E no momento do exame, olha como que ele vai aparecer na radiografia, tá? E aí, dependendo de onde ele não reagir, pode ter uma obstrução intestinal, porque ele não conseguiu passar, ou fezes muito endurecidas. Enfim, tem como fazer o diagnóstico de algumas inflamações através desse enema, tá? Eu vou parar por aqui, gente, para não ficar muito grande o vídeo, e eu já volto pra gente terminar, tá bom?